Estamos chegando ao fim do ano, então esse é o último vídeo do ano do canal. Depois eu vou entrar de férias. Uh! Preciso de férias, gente. Preciso dizer que preciso de férias. E esse último vídeo, eu escolhi uma temática que pode ser um pouco pesada para quem está assistindo, mas é essencial que a gente discuta sobre isso. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre autoestima e como essa interseccionalidade ela atravessa a gente. Antes de começar, se inscreve no canal, vai, curte, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta também o que você achou sobre esse vídeo, o que você está achando do canal. É importante ter esse feedback para mim. Eu sou a Meili Calmon, sou psicóloga e esse é meu canal Teoria Afrocentrada. Sejam muito bem-vindos. Então, eu soube há pouco tempo do caso da blogueira Stephanie Matos, que fez uma rinoplastia, a terceira ou quarta rinoplastia que ela faz. E essa rinoplastia não deu muito certo. O nariz dela teve que ser fechado com enxerto, porque a cirurgia abriu. E ela gravou um vídeo falando sobre isso, falando sobre o sofrimento que ela tá passando nesse processo de rinoplastia. E falando sobre como ela se arrepende de ter feito pelo menos a primeira, né? De ter mudado desde o início. Uma característica que é dela. E eu resolvi falar sobre esse tema porque o número de cirurgias plásticas tem crescido muito entre jovens, entre 18 e 27 anos. Falamos sobre empoderamento crespo, mas a gente não fala sobre como o racismo atravessa a nossa identidade, coloca a gente nesse lugar de inadequação e estamos constantemente buscando essa adequação com relação à branquitude. O que acontece? Os nossos traços fenotípicos negroides, eles são rejeitados pela sociedade. As pessoas ridicularizam o nariz, ridicularizam boca, ridicularizam até o tamanho de seios. E são heranças genéticas, não somente de pessoas negras, de africanos, mas também de indígenas, que é rejeitado pela sociedade que estabeleceu esse padrão magro, branco. A Neuza Santos, ela fala sobre como as crianças negras aprendem desde cedo que elas podem ou não dizer ou fazer ou ser, que elas são atravessadas pela interseccionalidade. E nesse sentido, apesar de, ou mesmo tendo uma boa relação com os seus pares, né? Entre os seus pares negros, à medida que elas crescem, elas vão participando da socialização, mais especificamente na escola, que a violência começa. Ai, gente, desculpa, tem um galo que ele canta o dia todo. Eu acho que ele tá um pouco desorientado. Tá na cidade, né? Coitado, não sabe direito o momento em que ele tem que cantar. Mas enfim, continuando. As crianças na infância, né? Principalmente na socialização da escola, elas aprendem o que é bonito ou não nela. E desde então isso é reforçado. A Stephanie fala sobre isso no seu vídeo, sobre como as pessoas sempre ridicularizaram o seu nariz. E quando se é uma pessoa pública, isso se torna ainda mais frequente, porque ao ser uma pessoa pública, o público acaba te colocando nesse lugar de aceitação. Olha, tal pessoa fez isso, o que vocês acharam sobre isso, fãs? Né? Então, nesse processo, ela observou as críticas das pessoas, não somente pessoalmente, né? E eu imagino que ela deva sofrer uma pressão muito, muito grande as pessoas que trabalham com ela para se adequar à expectativa do público e, consequentemente, ela resolveu fazer essa intervenção no rosto dela para se adequar a essa cobrança, a essa necessidade. Quantas vezes a gente não ouviu sobre nariz de preto, sobre nariz de taboca, nariz feio? A gente se maqueia com estratégias de afinilar o nariz ou o rosto. E não tô julgando isso, não me cabe esse julgamento moral sobre o que a gente deve ou não fazer com os nossos corpos. Isso não me cabe de forma alguma. Mas o que eu chamo a atenção é que existe sim uma cobrança social para que a gente se adeque a esse padrão. E esse padrão interfere na maneira como a gente se vê. Muitas vezes a gente vê beleza
nos nossos traços, mas essa beleza, ela acaba se esvaindo à medida em que a gente ouve das pessoas as críticas com relação ao que é nosso, né. Uma vez quando eu era mais jovem, eu não tinha essa leitura da interseccionalidade, né, e como a interseccionalidade nos atravessa. Por isso é tão importante para mim falar sobre isso nesse canal, porque eu acredito que muitas outras jovens também não tenham essa leitura e acabem se prejudicando nesse processo para tentar se adequar ao que é belo. Eu sempre fui, né, sempre tive essa cara, e uma vez uma amiga minha falou que meus lábios eram muito grandes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não evoluiu, ainda bem, não evoluiu, né, para uma rejeição, mas eu conheci amigas que tinham uma rejeição muito bem estabelecidas com relação aos seus traços. Eu tenho uma amiga que até hoje fala que o sonho é fazer rinoplastia para consertar o nariz. Então, esse vídeo foi para chamar atenção para isso, sobre como esse processo atravessa a gente, a nossa subjetividade, a forma como a gente se vê, e também para ser esse momento de despedida do ano, né? Como eu comecei falando, eu vou entrar em férias, inclusive possivelmente do canal, e eu queria deixar aqui para vocês essa despedida do ano e desejar que esse ano que vem seja repleto de coisas boas para mim, para vocês, que a gente consiga atravessar esse momento tempestuoso e caótico que estamos vivendo e que também sobre aprendizados pra gente nesse ano que vem, tá bom? Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.